Aí levaram 2 presos, e eu ainda estou me lembrando de José falando para os seus irmãos: eu temo a Deus. Levaram 2 prisioneiros lá, eles tristes da vida. Aí José disse: por que vocês estão tristes assim, né? Eu diria assim: não, porque aqui está muito bom, né? Está muito bonito, aqui está muito agradável. Claro que eu estou triste, está ruim, estou na cadeia. Mas eles não responderam isso. Eles falaram assim: é que nós sonhamos e foi um sonho ruim. Então contem para mim, porque Deus tem toda a interpretação. E eles contaram. E nos sonhos deles, um iria ser morto e o outro seria poupado. A esse que seria poupado, José disse assim: quando você voltar a ser copeiro do rei, por favor, fale para Faraó que tem um prisioneiro aqui que não fez nada, que está aqui precisando da liberdade, que ele tenha misericórdia de mim, porque eu estou preso aqui nessa situação injusta. Fale de mim. E certamente aquele prisioneiro disse: não, pode deixar, conta comigo, tá? Confia em mim. Quantos de nós já confiamos a nossa vida para alguém e demos com os burros na água, né? Não, pode deixar, eu indico você. Indica para quê? Para nada, né? O quem indica muitas vezes não indica nada. Ou então pode deixar, você está contratado. Contratado nada. Ou pode deixar, você tem o templo, a capela de madeira. Que capela de madeira? Nem de papel tem. Cada um de nós tem uma história de ter confiado em alguém e esse alguém não fez por merecer. Eu tenho. Quem mais tem aqui histórias de ter confiado em alguém e deu errado? Então não estou sozinho. José perdeu 2 anos. Sabe o que é 2 anos esperando alguém falar por ele? Já pensou a oração de José naquela hora? Deus, eu temo a ti. 2 anos, Deus. Talvez houvesse momentos que ele não aguentasse mais, não suportava mais. Ele estava passando a juventude dele dentro da cadeia. Não podia andar, não podia trabalhar, não podia namorar, não podia ter família, não podia nada. Ele estava preso. Até que um dia, e sabe, vamos olhar para o lado de Deus. Isso o Luiz de Carvalho disse para Elaine e para mim, e foi uma palavra tão bonita, aplicada a esta parte, que se Deus atendesse a oração de José naquele momento, o máximo que poderia acontecer é ele ser libertado e virar um trabalhador comum lá no Egito, fazendo a sua vida e não teria repercussão nenhuma. Mas Deus segurou José para libertá-lo na hora certa, a hora de Deus. Às vezes você está orando por alguma coisa e na sua percepção você quer que ela seja agora. É agora. A minha vida é agora. A minha chance é agora. A minha cura é agora. E Deus não atende. Ou Deus diz não. E você diz: por quê? Mas José, mesmo com seus porquês, continuava temendo a Deus. E você, no meio dos seus porquês, continua temendo a Deus? Temor de Deus se manifesta de várias formas. Temor de Deus se manifesta da sua leitura da Bíblia, porque a primeira coisa que a gente corta quando está triste com Deus é a Bíblia. A oração é a segunda coisa que a gente corta. Não oro mais também, estou de mal de Deus. E igreja, não quero mais saber de igreja. A gente esquece que tem irmãos em Cristo, esquece que tem compromisso, esquece tudo. Nós cortamos tudo, pensamos que estamos atacando a Deus. Nós estamos atacando a nós mesmos. Estamos indo contra a tudo aquilo que nós dissemos que éramos por natureza, natureza transformada por Deus e não por interesse. Quando a minha mãe morreu,
irmãos amados. E eu digo isto porque todas as minhas dores eu quero que elas sejam edificantes, em todos os momentos. Mas chegou um momento que eu estava quase abandonando o ministério. Eu disse, olha, sem a minha mãe, eu não quero mais. Foi quando Jesus falou ao meu coração. E falou ao meu coração naquele texto que diz assim: amas-me? Amas-me? Será que eu amo a Deus com a minha mãe? Sim, claro. E sem a minha mãe? Agora é o teste. Foi difícil. Assim como é difícil para você amar a Deus sem aquele emprego que você pediu, ou sem a saúde que você suplicou, sem a casa que você queria, sem a nora, o genro, a mulher, o esposo, o filho que você queria. Você sabe o que queria e não teve, ou o que tinha e perdeu. Com aquilo, você seria um bom crente, porque, de certa maneira, Deus teria comprado você com aquele objeto ou com aquela pessoa. Mas, sendo crente do jeito que você está, sem ter aquilo, significa que você está com Deus, mesmo Ele não te dando aquilo que você gostaria de ter, pura e simplesmente porque você o ama, não as coisas dele, mas a Ele. Esse amor que o marido gosta de ver na esposa. Ela ama a ele, não a carteira dele. Esse amor que a esposa gosta de ver no esposo. Ele a ama, não o corpo dela, mas a ela. O amor se prova por atitudes. E ali José estava 2 anos sofrendo na prisão, mas não abandonou o Senhor. O copeiro lá lembrou e disse: ah, meu Deus do céu. Porque o faraó estava preocupado com um sonho que teve, e então disse: ah, meu Deus do céu, eu estou lembrando aqui dos meus pecados. Tem um rapazinho lá que interpreta sonhos, ele pediu para eu interceder por ele, eu esqueci. Agora eu estou lembrando. Para quem não está vivendo o problema, é como diz assim, né? Pimenta nos olhos dos outros é colírio, né? Quem não está vivendo o problema, não tem pressa, né? Não tem pressa, fica para amanhã, mas quando é você que está vivendo o problema, aquilo é urgente, é para ontem. Meus irmãos, ninguém sofre a dor que você sofre no meio do seu problema. Essa dor, essa luta é só sua. Não queira que o outro pense igualzinho você, porque não vai adiantar. Só você sente a dor. Mas eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Jesus também sente. A palavra de Deus nos diz que Ele compartilha conosco. Ele é um amigo sem igual. É um amigo de todas as horas. Quando não há ninguém por nós, tenha certeza, Jesus está do seu lado. Porque você teme a Deus. Chamaram lá o José. José se barbeou, colocou aquelas coisas na cabeça, e talvez foi lá com a mão toda torta, porque era assim que o egípcio andava, né? Pelo menos os retratinhos é assim que está marcado. Já pensou que andar feio, né? Lá dos egípcios, tudo torto, né? Será que as moças andavam assim também? Não sei. Mas ele foi lá diante do rei. O rei disse: olha, estou com um sonho ruim. Tive 2 sonhos. Sonhei com espiga de cereal. E sonhei também com o que mais que eu sonhei? Com vaca, né? Sonhar com vaca, sonhar com cereal. E ele falou: olha, sonhei com 7, uma come a outra, fica magra do mesmo jeito, não estou entendendo nada, eu estou preocupado. José disse assim: Deus lhe deu esses sonhos, e é um só, mas é porque ele se apressa a fazê-lo, que ele deu
em 2 vezes, 2 versões para você. A versão corrigida e a versão revista e atualizada. Deu as 2 aí para você. É que vai vir 7 anos de grande abastança e depois 7 anos de grande fome. Rei, se eu fosse o senhor, eu montava aqui uns silos, uns depósitos, uns ceasas. Todas as cidades grandes aqui guardava comida, que o povo vai ficar com fome. O povo vai comprar do governo. E o senhor vai ter para vender. E aí o faraó disse, mas que inteligência, maravilha, ótimo. Você vai ser esse administrador. E eu? Sim, você. A partir de hoje eu decreto que você é o primeiro ministro do Egito. Meus irmãos, ele estava na cadeia. Ele sai da cadeia para virar primeiro-ministro. E ele deve estar se lembrando, quando foi ver os irmãos dele, para saber, o pai queria informação, os irmãos dele o colocaram num buraco, cataram ele como um bicho, venderam ele numa gaiola. Ele está lembrando agora que estão colocando a roupa oficial, colocaram um anel de sub-faraó no seu dedo, e todo mundo, vamos se ajoelhar diante dele, e ele passando na caravana, para todo mundo olhar, e vai para lá, e depois vai para cá, e com aquela roupa esquisita, ele agora é o rei. Só no trono o faraó é maior, no resto, fala com José, fala com José, fala com José. José virou o cara. Mas ele continuava temendo a Deus. Ele continuava andando nos caminhos de Deus. Ele continuava orando a Deus. Ele continuava esperando no Deus do pai dele. Quantos de nós, quando somos honrados e recebemos uma bênção, olha, na hora de pedir oração, a gente vem aqui e lota. Na hora de dar testemunho, a gente não aparece. A gente não agradece. A gente não louva. A gente gosta que todo mundo saiba do problema, mas a gente não tem o menor interesse de dizer, olha, Deus respondeu a oração, porque já estamos bem, então agora tá bom. A gratidão não faz parte do nosso coração. Quando Jesus curou aqueles 10 leprosos, quantos voltaram para agradecer? 90% saíram, e essa proporção infelizmente continua do mesmo jeito. A ingratidão do nosso coração é tão grande que quando Deus nos tira da prisão da vida que vivíamos e nos dá a vitória, nos dá a alegria, nos dá a bênção, nós comemoramos sim, mas sem Jesus. Nós queremos Jesus só para o problema, mas não queremos Jesus na nossa festa. Ué, como? Nossa festa é mundana. Nossa comemoração é mundana. Nós agimos como um mundano, porque a gente acha que para festejar temos que ser bons mundanos. Dias atrás assisti o casamento, através de um DVD, casamento de um casal ativo na igreja fulana de tal. Daqui a pouco, quando teve a celebração, o pastor fez lá a mensagem, a colocação de alianças, desceram para o salão social, e aí ligaram o estroboscópio, ligaram todas as luzes, e aí começaram a dançar as músicas house da atualidade, e o pessoal ali era preparado, viu? O povão caiu na balada. Na igreja. Quando a gente vai comemorar, a gente não comemora com o Senhor. Mas quando vai orar, por que a gente não ora também para o dono do mundo, para o diabo? Pede para o diabo. Não é ele que você convida na hora da confiança? Você não pede para ninguém? Então viva sem ninguém. Mas a gente vai direto no Senhor. Nós somos que nem gato, né? O gato, quando precisa de alguma coisa, vem, e mia, e tal. Você dá o leite dele, ele,
vai embora, não quer nem saber. Ele volta quando ele tiver vontade de leite de novo. Nós muitas vezes agimos assim, mas José temia a Deus. E sabe, veio a prova de fogo, porque os irmãos dele apareceram. E sabe, José não falava a língua dos irmãos dele com os egípcios. José já devia ser professor de egípcio. Já devia ter feito primeiro estágio, segundo estágio, depois vem o quê? Conversação, depois vem o quê? Ô, pessoal das línguas aí, qual é o topo disso aí? Hã? Não entendi. Magistrado. Muito bem, fazia lá o seu curso e era profissional. Mas os seus irmãos chegaram falando a língua de casa. E José conhecia. Mas eles olharam para a cara de José, barbeadinho, com aquela coisa na cabeça, aquela roupa, não conheceram o irmão. 13 anos mais velho, 14 anos mais velho, ele mudou muito. E eles foram lá, queremos comprar comida. E aí a história faz com que nós saibamos que houve um problema tão grande, porque o José contou quantos irmãos estavam lá e estava faltando exatamente o irmão dele. Estava faltando exatamente o Benjamim. Ele queria ver o Benjamim. O que ele fez? Simulou que estava considerando os seus irmãos como espiões e disse: vocês são espiões, vocês serão presos. E os prenderam. Mas José temia a Deus. Ele prendeu os irmãos, mas não pensou que o pai ia morrer de tristeza. Que o pai já tinha perdido José, tinha perdido a Raquel, agora perder todos os outros, o pai morreria. Morreria tragicamente. Mas aí ele soltou os irmãos, deixou um preso, os irmãos foram embora. E depois, quando precisou de cereais de novo, eles foram lá comprar. E agora levaram o menino, o rapaz, o irmão dele, que ninguém conhecia o José, não sabia que era José. Levaram, mas o pai disse assim: pelo amor de Deus, que nada aconteça com Benjamim. Pois chega lá, o José diz: o Benjamim vai ficar aqui. E aí Judá dobra o joelho e fala: pelo amor de Deus, faz com qualquer um de nós, a gente vai ser escravo de você, mas liberta esse moleque, porque esse moleque é a alegria do pai. O pai, se ficar sem ele já ficou sem José, agora vai ficar sem ele vai morrer. Tudo falando por intérprete. Foi naquela hora em que ele gritou: saiam todos daqui. Ficou só os irmãos dele, até os intérpretes saíram. Aí ele disse em hebraico: eu sou José. Lembram quando vocês me jogaram lá dentro da cisterna? Lembram-se quando vocês me pegaram e me venderam para os ismaelitas? Vocês quiseram o meu mal, mas o Deus do nosso pai transformou o mal que vocês queriam para mim em bem, não só para mim, como agora para vocês, porque através de mim eu quero que vocês tragam o pai, tragam tudo que o pai tem, porque lá está morrendo de fome, porque eu vou sustentar vocês todos aqui no Egito. Ali é linda a cena. Eu não sou capaz de ler esse texto sem chorar, não sou capaz. Todas as vezes que eu leio esse texto é tão emocionante, eu me identifico tanto com José, que José, no momento, ele não podia se demonstrar, ele corria, ia chorar sozinho e voltava. Depois corria, ia chorar sozinho e voltava. Até que não deu jeito, chorou no ombro de todo mundo. Quando ele encontra com Benjamim, o irmão dele, aquela cena é fabulosa. Mas José temia a Deus. Ele podia matar os irmãos. Ele podia escravizar os irmãos, ele podia decepar a mão dos irmãos. São ladrões na Arábia, corta-se a mão. Mas ele não fez isso, ele perdoou. Às vezes a sua vida está travada, meu irmão, porque você não perdoou ainda.
Não perdoou. Você diz, eu já esqueci, esqueceu nada. José perdoou. E aí, a história vai longe, mas quando o pai morreu, os irmãos ficaram com medo. Falaram assim, agora José vai nos vingar. O que a gente faz? Vamos falar que o pai disse que era para nos preservar. E chegaram para José e disseram, José, o pai falou assim, ele falou, pode parar. Eu vou sustentar vocês, porque vocês quiseram o mal para mim, mas Deus transformou em bem. Meu irmão, concluindo esta palavra, não há coisa que acontece na vida de quem teme a Deus que seja coisa ruim. Não é o diabo que entrou no seu caminho e destruiu a sua vida, não. Na vida de José não foi. Foi Deus. Mas por quê? Porque ele queria mostrar lá na frente a glória dele. A bênção veio na vida de José, porque ao longo desses 14, 15 anos, José continuou temendo a Deus. Ele andou com Deus, ele viveu com Deus, ele orou a Deus. Vamos aplicar para nós? Nós temos uma necessidade. Deus não nos atende. Pelo contrário, quanto mais oramos, a situação fica pior. E a gente diz, Deus, eu temo a Ti, por que isso está acontecendo? Mas se tememos a Ele, nós não arredamos o pé da presença do Senhor. É como o poeta disse, briguei com Deus, mas acabei no colo dele, porque não sei viver sem Deus. Se nós tememos a Deus, nós vamos atravessar o vale. Mesmo que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum. Por quê? Por quê? Ele está com você. Você está trabalhando num lugar ruim, meu irmão? O Senhor está com você. Você está morando numa casa que não gosta? O Senhor está com você. Você pede uma oportunidade e a oportunidade é perdida? O crente não perde, o crente só ganha. Disse o apóstolo Paulo, considerei todas as coisas por perda, porque Cristo é mais importante do que todas as coisas. Sabe, a gente acha que perde, mas é como se nós estivéssemos andando com o nosso carro, com o farol do carro, farolzinho normal, 500 metros, farol de milha, 1 quilômetro, e aí, Deus não vê as coisas por farol, Deus vê as coisas por GPS. Então não tem distância que Deus não saiba. Deus conhece o futuro. Ele sabe que lá na frente a bênção que vai te dar hoje vai ser a sua tragédia. Por isso Ele não dá. Ou então Ele diz, eu vou aguardar 10 dias. Porque para você encontrar tal coisa lá na frente, tem que ficar esperando por 10 dias. Então espere. O tempo de Deus é melhor do que o meu. O tempo de Deus é a bênção da minha vida e o meu tempo é a minha tragédia, é o meu fracasso. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Aonde Deus vai te encontrar quando Ele trouxer para você a resposta da sua oração? Na igreja? Você tem compromisso com Deus na sua igreja? De servi-lo com amor? De dar o seu melhor para o mestre? Tem? Ele vai encontrar você de joelhos? Você ainda ora para Ele? Você ainda o busca mesmo com o coração triste? Ele vai te encontrar lendo a palavra? Você ainda acredita neste livro, mesmo tendo contrariedades na sua vida? Pois eu digo para você, se Ele encontrar você fiel, aquele texto que diz assim, bem-aventurado o servo a quem o Senhor, quando voltar, encontrar servindo-o fielmente. Irmão aqui presente, você não está sozinho.
E aquilo que reputa por maldição na sua vida, é uma bênção que o Senhor está dando. Você não enxerga isso hoje, mas amanhã você vai ver. Porque o Senhor conhece todas as coisas. Todas. Por isso, não chore o leite derramado, como se fosse o único leite que existisse. Deus tem uma vaca inteira para ter leite à vontade, mas aguarde no tempo de Deus. Tenha paciência no Senhor. José disse: eu temo a Deus. Alguém aqui teme a Deus? Viva com Deus, ande com Deus, caminhe com Deus, faz diferença. Muito obrigado, querido telespectador, por assistir a mais um vídeo do canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e este é o meu púlpito através do qual eu proclamo a santa palavra de Deus. Seja um missionário comigo, oferte para o Ministério Essência Cristã. Nós não temos outra fonte de receita, senão o generoso coração dos nossos telespectadores. Nós tudo que fazemos, o fazemos de graça. Você pode ver tudo, mas se quiser ser um daqueles generosos que nos ajudam a segurar as cordas, o caminho está aqui, através deste Pix. Veja as outras sugestões e aguarde também a nossa próxima publicação. Que Deus o abençoe. Tchau.